Graças e paz aos irmãos, por parte do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. É um privilégio, mais uma vez, compartilhar mais um pedaço, mais um trecho da Palavra de Deus com vocês. Por isso, os convido que abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Faremos a leitura do versículo 4 ao versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome porque ter acesso à Tua palavra para nós já é motivo de muita alegria. E mais do que isso, Deus, o Senhor não apenas nos permite ter acesso às Sagradas Escrituras, como também não nos abandona ao nosso intelecto cumprir o entendimento dessa palavra, mas antes nos supre com a ação do Espírito Santo, nos mostrando a verdade aqui contida. Te peço em nome de Jesus que mais uma vez nos abençoe, dando entendimento acerca da Tua palavra, em especial eu peço particularmente, tenha misericórdia da minha vida, Deus, e me use como instrumento para a edificação do Teu povo, Tua amada igreja. Eu oro não no meu nome, mas no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos semana passada, ou no sermão anterior, nós vimos uma exortação muito forte, muito contundente por parte do autor da carta aos Hebreus. Lembrando que anterior até, eles tratavam de um assunto bem complexo, a questão de Jesus Cristo ser o sumo sacerdote, mas não o sumo sacerdote da linhagem arônica, não daquele que veio da descendência levítica, mas o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Falamos um pouquinho sobre isso e o próprio autor da carta aos Hebreus diz, olha, eu gostaria de poder falar muito mais coisas, porém essas coisas são difíceis e principalmente difíceis para vocês, pois vocês são tardios em aprender, vocês são preguiçosos, são lentos no bom manejo da palavra de Deus, e pelo contrário, é necessário que lhes dê leite novamente, pois vocês não são capazes de se alimentar com alimentos sólidos, vocês não têm essa capacidade, o discernimento de saber separar o bem e o mal, e ali uma exortação também para a igreja nos dias de hoje, e aí foi dito sim, a necessidade que nós temos de crescer, amadurecer no conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, na prática dessa palavra no nosso cotidiano. Foram palavras difíceis, duras, bem exortativas, e aqui no capítulo 6, no versículo 1, eu digo apóstolo sempre porque no fundo eu acredito que foi Paulo que escreveu, mas isso não é consenso. O autor advertiu que os hebreus que queriam se desviar sobre os perigos da apostasia.
Lembrando que esses hebreus estavam enfrentando perseguição ferrenha, muitos perderam suas casas, seus bens, seus comércios, outros perderam vidas próximas a si, familiares, parentes, queridos, e havia uma pressão muito grande para que eles renunciassem o cristianismo, e tanto por parte dos ímpios quanto por parte dos próprios judeus, seus patrícios. Aqui então o apóstolo adverte esses hebreus para não apostatarem da fé que já possuíam em Cristo Jesus, para que não regredissem, mas pelo contrário avançassem a maturidade espiritual. Ele fala com muita franqueza acerca disso, mas o texto de hoje, capítulo 6, do versículo 4 ao 8, é uma passagem sim, bem complexa. Eu devo assumir que realmente não é algo tão simples assim, e existem muitos debates acerca da interpretação desse texto. Mas, por outro lado, onde nós temos dificuldade de explicar a Bíblia, a própria Bíblia se explica. A Sagrada Escritura, ela se explica. Então, se esse texto é difícil, porque vai falar de apostasia, já é um termo grego complexo, por quê? Porque, segundo o texto nos é apresentado, é um grupo de pessoas que comete uma prática da qual essa prática se torna irreversível. Ou seja, aquele que creu e abandonou a crença e por isso é impedido novamente de crer ou novamente de ser restaurado à posição anterior. O apóstata não tem salvação. É complicado, é difícil mesmo. Apóstata é mais do que cair, né? É cair e não poder se levantar nunca mais. E sobre essa passagem, então, estudando os gigantes do passado e do presente, estudiosos da Bíblia, eu cheguei num gigante de Deus que já tem uma certa idade, uma idade avançada, mas porém, graças ao Senhor, ainda está vivo, está entre nós, Stuart Olyott. Esse é um servo de Deus que tem abençoado muito a igreja ao redor do mundo, inclusive a nossa igreja, a igreja brasileira, através das conferências Fiel, que todo ano promove o encontro de grandes servos do Senhor, e recentemente trouxe esse servo do Senhor para falar aos pastores e líderes brasileiros. Então eu vou usar exatamente a argumentação do nosso irmão Stuart Olyott. E aí ele, logo de cara, ele diz, olha, se a Bíblia explica a própria Bíblia, então vamos à Bíblia. E eu convido você, então, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Lá no capítulo 4, nós vamos nos deparar com a parábola do semeador. Marcos 4, do versículo 1 ao 20. Diz assim: Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto.
Ainda outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras, ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas acabam sufocando a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então essa parábola aqui, que nós acabamos de ler, registrada no Evangelho de Marcos, ela pode ser linkada com Hebreus, capítulo 6, do versículo ao 8, a parábola do semeador, que mostra primeiro aqueles que ouvem a palavra, mas essa palavra não tem efeito sobre elas. Simplesmente receberam e dissipou. Existe em segundo lugar, aqueles que recebem com entusiasmo imediato essa palavra, mas rapidamente perdem o interesse. O diabo age na primeira situação, e aqui existe uma falta de convicção. Por quê? Porque o texto lá em Marcos diz: olha, vindo a tribulação, vindo alguma aflição, as pessoas simplesmente abandonam a Deus, a palavra de Deus, e retrocedem. Em terceiro lugar, existem aquelas pessoas que acolhem a palavra de Deus e ela tem sobre eles um efeito duradouro. A semente gemina, o broto cresce forte para o alto e parece que tudo vai bem. Mas ao mesmo tempo, cresce outra coisa junto. Espinhos, ervas daninhas, e essa outra coisa vai sufocando a vida dessa planta, da palavra, né? que é o exemplo dado. E aí existe essa competição entre a palavra verdadeira e os falsos ensinos, entre a palavra verdadeira e os desejos do coração do homem. E como ambas crescem juntas, em determinado momento o espinho sufoca a planta que foi ali germinada. Existe um quarto exemplo. Finalmente, quem recebe a palavra é transformado, a semente germina, cresce, produz fruto e permanece. Em alguns casos, multiplicam a 30, a 60 ou a 100. Nós percebemos, nesses 4 casos, que o terceiro exemplo e o quarto exemplo, até determinado momento, são praticamente idênticos, são bem parecidos. Então, no primeiro caso, a semente é lançada, mas o diabo vem e arrebata ela do coração das pessoas. No segundo caso, a palavra
lançada, mas o terreno é pedregoso, não dá para criar raízes, e ali é uma coisa bem superficial, então não resiste às intempéries. Mas o quarto caso é o caso onde existe um crescimento. Junto, existe sim os espinhos, existe as ervas daninhas, mas existe esse crescimento durante certo tempo. Podemos afirmar que esse terceiro e quarto grupo mencionados na parábola são até parecidos em até determinado momento. Mas o fato é que vai chegar um momento em que eles se tornarão totalmente diferentes. Então, imagina só uma ilustração. Eu proponho para vocês imaginarem o seguinte. Imaginem dois homens, sei lá, João e José. João e José. João, ele foi iluminado, ele teve uma experiência autêntica de conversão que fez que ele compreendesse a verdade do Evangelho. Ele provou o dom celestial, ou seja, ele conheceu algum dos benefícios, das bênçãos do Evangelho. Ele teve uma experiência autêntica com o Espírito Santo. Nós podemos descrevê-lo como participante do Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo não é estranha para ele. Ele conhece o agir de Deus. Para João, a palavra de Deus ela é boa. Ele gosta de ouvir a palavra, de ouvir sermões, ele gosta de ler as Sagradas Escrituras, ele tem prazer na leitura da Bíblia. As coisas invisíveis, eternas, empolgam o seu coração e ele vislumbra o mundo vindouro. Ele olha para o céu e deseja o céu. Em suma, João é um crente autêntico, como descreve aqui o versículo 4 a 5. Mas lembram, tem José também. João tem toda essa experiência, mas o José, outro homem, ele também foi iluminado. Ele teve uma experiência espiritual. Ele conheceu o Evangelho verdadeiro. Ele foi para uma igreja. Ele foi batizado. Ele fez parte do rol de membros de uma igreja. Ele teve experiências com o Espírito Santo. Ele viu o Espírito Santo agir na vida das pessoas. Ele recebeu bênçãos, benefícios advindos do Evangelho. Então, ele também participou do Espírito, porque a obra do Espírito Santo não é estranha também para ele. Para José, a palavra de Deus também é boa. Ele gosta também de ouvir bons sermões. Ele acompanha bons pregadores pela internet. Ele tem prazer na leitura da palavra. As coisas invisíveis e eternas, o céu também aquece o coração de José. Então, nós podemos até aqui concluir que João e José, eles têm ali um perfil bem parecido no tocante à espiritualidade. Ambos estão dentro de uma igreja, ambos participam talvez até de ministérios dentro dessa igreja, ambos ouvem a palavra de Deus, gostam de ouvir a palavra de Deus, talvez ambos conheçam vários versículos bíblicos de cor em sua mente, recitam com facilidade, ambos já devem ter tido a alegria de ver o agir de Deus em sua vida, na vida das pessoas que os cercam, mas existe uma diferença muito grande. João, nós percebemos que o João ele teve essa experiência, mas o José ele tem a mesma experiência até determinado ponto. O ponto que os distingue, o ponto que os separa, é o ponto que o texto vai dizer. É aquele ponto onde um toma o rumo, a decisão de simplesmente rejeitar, renegar tudo o que viveu até então. Então nós podemos perceber que o verdadeiro crente e o apóstata, eles se tornam aqui distinguíveis.
Pois se até certo momento a gente não sabia quem era crente e quem não era crente, a partir desse momento fica evidente que um é crente ou o outro é apóstata. Na parábola do semeador, uma planta ela passa a produzir fruto a 30 vezes mais, 60 vezes mais ou até 100 vezes mais. A outra, durante muito tempo, parece promissora, e chega ao ponto em que todos esperam que produza uma colheita grande. Então imagine vocês que dentro da igreja tem o João e tem o José, ou vários Joões e vários Josés. E nós percebemos que muitos deles se parecem e nós esperamos que todos eles deem frutos. Mas o João, ele continua crescendo, ele continua aprendendo, ele continua buscando, vem os ventos fortes, vem as intempéries, vem os adversários, vem o calor do sol, vem o inimigo da alma, vem os traiçoeiros de dentro do próprio meio, e o João permanece fiel às Sagradas Escrituras. Não é a Covid, não é um câncer, não é a perda do ente querido, ele não questiona Deus, ele não repreende Deus, ele não duvida de Deus, ele não abandona Deus, porque as coisas não saíram como ele acha que deveriam ter saído. Por outro lado, nós vemos que o João ele produz na igreja e dá exemplo de fé. Ele serve e continua servindo independente das circunstâncias. Mas o José, ou os Josés da vida, eles estão ali dentro da igreja até o ponto que lhes convém. Eles estão recebendo bênçãos, eles têm uma comunhão com as pessoas, eles frequentam um ambiente agradável, eles ouvem palavras de conforto, de ânimo, de consolo, e tudo vai bem até um certo momento. Mas quando a sua fé é provada, então fica claro como meio-dia que o José não é convertido. Ele só tem a aparência de conversão. Ele tem um dialeto evangeliquez, ele usa as roupas certas de acordo com os costumes da igreja, mas de fato o seu coração não produz nada. Não produz nem a 30, nem a 60, nem a 100. É apenas aparência. E aí eu lembro vocês daquela passagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro vocês daquela passagem do nosso Senhor Jesus Cristo que estava vindo com seus discípulos e se deparou com uma figueira bem frondosa, cheia de folhas. E ali o Senhor estava com fome e acessou essa figueira para recolher o fruto. Chegando lá, só haviam folhas. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira, pois não produzia figos. Obviamente que Jesus não faria isso sem um ensinamento por trás, e o ensinamento é que a figueira estava na época correta de dar o fruto. Uma das características de uma árvore dessa que está carregada de fruto é uma folhagem vistosa. Então, quando Jesus se aproxima da figueira, constata-se que é uma enganação aquela figueira. Ela tem as folhas, ela está no tempo certo de produzir o fruto, mas ela está vazia. Ela é uma enganação. Apesar de ser uma árvore frutífera, considerada uma árvore frutífera, de fruto mesmo, ela não tinha nada. Então aqui nós percebemos que o autor aos Hebreus, ele vai falar, olha, ora aqueles, no versículo 4, ora aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir. Você percebe que é uma pessoa que está dentro da igreja e vive o cotidiano da igreja? Mas o autor ele diz no versículo 6, e caíram, ou seja, essas pessoas que experimentaram tudo isso e caíram, apostataram,
é impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento. E aí que vem o X da questão. Nós percebemos que esse arrependimento só é possível se houver realmente a possibilidade de arrepender-se. Quando a pessoa apostata, ela simplesmente rejeita Jesus Cristo, mas não faz isso com a condição de ser restaurada pedindo perdão. Por quê? Quem apostata jamais sentirá o pecado da apostasia sobre si e, consequentemente, não haverá arrependimento nesse coração. Por isso que é um pecado imperdoável. O autor diz, é impossível. Ou seja, não tem muito o que falar sobre isso, não tem como voltar atrás. O autor vai dizer, apostatar consiste numa total renúncia de todos os princípios e doutrinas que constituem o cristianismo. John Owen vai falar exatamente isso também, e nós percebemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo, o chamado pecado imperdoável, que está também lá registrado em Mateus, um pouco antes, a palavra do semeador, Mateus 3, do 28 ao 30, fica claro que para todos que o nosso Senhor desceu do céu. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Nós sabemos, as pessoas viram seus milagres enquanto ele estava aqui no nosso meio, principalmente viram Jesus expulsando demônios pelo simples poder da sua palavra. Lá em Marcos capítulo 5, ele desce na praia em Gadara e vem aquele endemoniado que via no meio dos sepulcros, aquele jovem, e então os demônios aos pés de Jesus diz: olha, que queres de nós, filho de Deus? Não nos atormente. E Jesus pergunta quem era ele, e ele responde: nós somos legião, porque nós somos muitos demônios dentro desse rapaz. E aí Jesus diz simplesmente: saia. E aí os demônios imploram para que o Senhor permita que eles entrem na vara de porcos. O Senhor permite, eles entram nos porcos e os porcos se lançam ao mar. Então esse é Jesus Cristo, que cura, que salva, que expulsa demônios. Mas existem pessoas que, mesmo sabendo dessas coisas, atribuíram esse poder ao diabo. Acusaram Jesus de ser diabólico, sendo que claramente ele estava sendo divino. Deram nome de trevas o que claramente era luz. Chamaram de erro aquilo que era claramente certo. Para eles, a santidade era má. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E é óbvio que alguém nessas condições jamais será capaz de se aproximar de Cristo para ser salvo, pois nem deseja uma coisa dessa. E pior, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não pode ser perdoada. Não pode, pois ela associa Jesus Cristo como sendo o próprio Satanás, ou agente de Satanás, que faz obras satânicas. E aqui é forte, por quê? Porque são pessoas que ouviram falar de Jesus, conheceram Jesus, tiveram acesso às Sagradas Escrituras, tiveram experiências com Deus, viram pessoas sendo transformadas. É como aquela passagem do semeador. Foi lançada a semente brotou, a planta cresceu, mas não era uma planta verdadeira e não era uma planta que ficaria ali, pois as adversidades
sufocaria essa planta e ela iria sucumbir. Mas aqui, meus irmãos, eu peço para vocês que vocês percebam uma distinção, uma distinção importante entre o apóstata e aquele que simplesmente cai. O caído, ele é aquele que fraqueja na fé, mas ele no fim, ele volta. Ele reconhece, é como o filho pródigo da passagem tão famosa. O filho pródigo, ele sai de sua casa e ele vai esbanjar a sua herança. Ele faz coisas terríveis contra o seu pai. O filho pródigo, em determinado momento, ele acaba gastando tudo que tem e só percebe quando está na miséria, que na casa do seu pai havia sim um cuidado, havia bonança, e ele arrependido, ele reconhece que pecou contra o céu e contra o pai, e decide voltar para casa pedindo perdão ao pai, e se dizendo não digno de ser chamado filho, mas apenas ser tratado como um trabalhador comum. A história é linda, vocês já conhecem, não vou me alongar nela. Mas por que eu a citei? Porque o apóstata é aquele cujo coração ele rejeita a obra de Cristo, ele rejeita Cristo e ele se torna um anticristo, uma antítese de tudo aquilo que Cristo representa. O que cai, ele é um fraco, ele tem seu momento de fraqueza, ele vai, como filho pródigo, achar que vai ter uma vida melhor, distante da igreja, mas em determinado momento cai a ficha e ali ele se arrepende, ele volta e ele retorna para o seio da igreja e é reinserido e aceito, não apenas pelo Senhor, mas também pelos servos de Deus. Os apóstatas, eles cometem mesmo os pecados dos caídos, porém, eles sabem que o evangelho é verdadeiro e apesar das experiências que tiveram, eles dão as costas a tudo isso e relatam aquilo que eles sabem ser verdadeiros como se fosse algo falso. As suas experiências é como se nada tivesse acontecido. Então eles blasfemam contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus, na verdade, não é Deus, que Jesus, na verdade, não é bom, que o Evangelho, na verdade, não salva, mas escraviza ou qualquer outra coisa. Então, meus irmãos, apostatar é diferente de desviar, tá? Um terceiro ponto. Apostasia não é a mesma coisa do que imaturidade espiritual. Anteriormente, nós vimos no versículo 11 do capítulo 5 em diante que o autor aos Hebreus ele está ali dando uma exortação forte, pois aqueles leitores eram crianças, tomavam leitinho ainda e ficavam debatendo, sendo necessários que lhe explicassem novamente os elementos mais basilares da fé cristã. É ruim, é errado, porém a imaturidade não significa apostasia, tá bom? E aí você talvez esteja se perguntando, mas será que eu já apostatei? Ou sou um apóstata? Ou qual é o sinal seguro que eu realmente sou um cristão? Será que eu não sou como o terceiro exemplo da passagem que fala sobre o semeador? Será que eu não estou na igreja? Será que eu não gosto dos irmãos? Que eu gosto até da Bíblia? Mas será que de fato eu sou crente mesmo e eu não vou apostatar? Meus irmãos, o que eu quero já deixar bem claro para vocês logo de cara é uma coisa. O único sinal seguro que você é verdadeiramente cristão é a continuidade
ou seja, a permanência na fé. O cristão verdadeiro, ele permanece na fé. Não é que ele não é abalado, não é que ele não tem dúvidas, não é que ele não sofre com algum grau de maturidade, mas ele permanece. Ele não entende algumas coisas, ou ele não entende muitas coisas, mas ele sabe de uma, que toma isso como norte. Ele continua sempre servindo a Jesus Cristo, sempre buscando ao Senhor, mesmo no meio das suas dificuldades. Então, uma outra questão importante. Se, porventura, você já se preocupou de ser um apóstata, se no seu coração você já teve, nem mesmo que for um pequeno grau de aflição acerca da sua consistência e da sua constância acerca do reino de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Se você tem medo de ser ou vir a ser um apóstata, eu digo uma coisa muito, muito boa para você. Você não é. E por que eu afirmo isso? Porque se você se preocupa, então você não é apóstata. Pois o apóstata não se preocupa com essas coisas. Continue firme nos caminhos do Senhor. Se você acha que essa é uma linguagem dura, forte demais para esse grupo de pessoas não regeneradas e principalmente por pessoas que estão dentro da igreja, eu convido você a se lembrar do Êxodo. Lembram? Lá no Êxodo, onde depois de Deus ter libertado o povo hebreu do jugo de Faraó e os conduz pelo deserto, vocês perceberam quantos morreram no deserto? Simplesmente porque adoraram bezerro de ouro, adoraram falsos deuses, reclamaram de Moisés, reclamaram de Deus, duvidaram do poder de Deus, não entraram, desobedeceram, não entrando na terra prometida, mas ouviram os 10 espias e não Josué e Caleb, que diziam, se Deus deu, Deus vai nos ajudar. Vocês perceberam que muitos que passaram incólumes as 10 pragas enviadas ao Egito e depois passaram incólumes pelo Mar Vermelho, receberam pão que caiu do céu, comeram e beberam através da misericórdia e do prover de Deus de maneira miraculosa. Essas pessoas morreram e foram consideradas como incrédulas por Deus. Não basta ter comido maná, não basta ter passado seco no meio do Mar Vermelho, não basta ter sobrevivido às 10 pragas, não basta ter visto o agir de Deus através do servo dele, Moisés. Não bastou. Eram pessoas incrédulas que morreram na incredulidade e apóstatas de fato. Lembro também vocês de um rei de Israel, Saul. Saul foi chamado para ser rei de Israel. E nós sabemos que Saul, de crente no Senhor, não tinha nada. Pelo contrário, ele só queria fazer aquilo que trouxesse prazer ou fama ou honra para si mesmo. E um terceiro e último caso, um mais próximo de Jesus Cristo ainda, era o tesoureiro do grupo, um dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, aquele que vendeu Cristo por 30 moedas de prata. E ao invés de se arrepender, sentiu remorso e se enforcou, tirou a própria vida. Então não é pesado. Não é pesado, pois existe no meio da igreja, existe no meio do povo de Deus, verdadeiros inimigos disfarçados, falsas figueiras que não produz fruto, só tem aparência, só tem folha, mas no tempo certo será lançado ao fogo. Pois o texto aqui
aos Hebreus, diz no versículo 8: mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Queimada. O fim dos apóstatas, o fim dos incrédulos, mesmo aqueles que estão inseridos no meio da igreja, o fim deles é um só: fogo do inferno. Fogo do inferno. Mas não podemos terminar essa passagem e esse sermão sem trazer algumas palavras de conforto também. E eu falo para vocês de um modo bem direto e pastoral, a cada um de vocês que me ouve, olha só, o próprio Espírito Santo fala ao seu coração quando você peca e te incomoda. Ouça o Espírito Santo falar com você e agradeça por esse incômodo. Significa que Deus está trabalhando na sua vida. Algumas vezes vai doer, porque em alguns momentos Deus vai arrancar a erva daninha perto de você e você não vai entender isso como uma limpeza que vai melhorar para o seu crescimento. Talvez você vai achar que Deus está te balançando as estruturas ou retirando perto de você pessoas que você acha que é sua amiga, pessoa que você considera ser crente. E às vezes Deus tira essas pessoas perto de você porque são espinhos, são ervas daninhas. E isso machuca. Eu digo para você, deixa o Senhor agir, deixa esse jardineiro bondoso, amável, cuidar do terreno, limpar e às vezes até mesmo podar você. Porque é na poda que nós temos a capacidade de crescer com mais desenvoltura. Dói ser podado por Deus, dói, mas Ele faz isso apenas com aqueles que ama. Ele cuida, Ele sustenta cada um de nós. Não sinta medo da apostasia no seu coração. Humilhe-se diante de Deus. Confesse seu pecado, busque misericórdia, faça como o filho pródigo. Diga, pequei contra o céu, pequei contra fulano, beltrano, tenho feito isso de maneira errada, que desagrada a Deus. O Espírito Santo tem tocado meu coração. Não se faça de surdo nem de cego, mas abra seus ouvidos, seus olhos e abra o seu coração para que o Espírito Santo venha agir na sua vida. Então você declare com todas as forças que possui: o Senhor é o meu pastor, eu creio em Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, e tudo que Ele faz bem, e Ele faz para o meu bem. Então, você fazendo isso nunca vai chamar a luz de trevas e nunca vai ser uma vergonha para o Evangelho. Nunca será uma vergonha para Jesus Cristo. Em seu coração não envergonhará Jesus o crucificando novamente. Pelo contrário, humildemente o reconhecerá como seu sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Então você será fortalecido cada dia mais e crescerá. E aqui a passagem, a parábola do semeador, o último aspecto, o último exemplo é aquele cuja semente foi lançada em terra boa. Ali a planta cresceu, foi fortalecida e começou a frutificar. E aí o texto nos mostra três situações: a 30, a 60 e a 100. A 30 significa que você é um crente verdadeiro e que você está buscando conhecer a palavra de Deus. Você está ainda deslumbrado com a transformação que Deus está fazendo na sua vida. E você já está mostrando para as outras pessoas, talvez parentes, familiares, amigos no trabalho, no colégio, na faculdade, que você não é mais a mesma pessoa. Você foi transformada e está sendo transformada.
é o que as pessoas olham em você. É uma transformação. 30. 60. 60 é quando você já está transformado, convencido acerca da palavra de Deus e você começa a compartilhar essa palavra de Deus. 60. E você vai começar a falar de versículos que tocaram no seu coração, de doutrinas para as pessoas que têm feito diferença na sua vida. Então 60, uma produção de 60, é aquele crente que vai evangelizar as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. É uma pessoa que já teve vida transformada e agora é um agente também transformador, que leva a palavra de Deus para outras pessoas. E por último, 100. 100 é aquela pessoa que já atingiu um grau de piedade tão grande, que está muito parecida com seu mestre Jesus. É um santo, é uma santa. Obviamente que você não pode acreditar que essa seja um ideal, algo que não pode ser alcançado, utópico, mas não. Você pode produzir a 30, você pode produzir a 60, mas você também pode produzir a 100. Que você produza a 100, a 200. Que você seja piedoso, piedosa, um santo, uma santa de Deus, que tenha a vida transformada, que é vista por todos, é um agente transformador, pregando a palavra de Deus, e já está num estágio tão avançado que se parece muito com o Senhor. Que Deus o abençoe, meu irmão, minha irmã, e que você seja abençoado e abençoando outras pessoas também, a fugir da apostasia, obviamente, e a crer em Jesus Cristo e produzir muitos e muitos frutos para a edificação da igreja e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que o amor do Pai, a redenção de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Vão e frutifiquem. Amém.